na psicologia, tem coisa que não funciona? O Igor, tem 3 coisas que a gente precisa falar aqui pra isso ficar claro que você tá perguntando. Uma ideia é a ideia de ausência de evidência. Outra ideia é a ideia de evidência de ausência. E outra ideia é a questão plausibilidade e eficácia. Vamos uma por uma. Cara, o que é ausência de evidência? Eu inventei uma terapia, tá? Chama terapia Jean Leonard de reestruturação dos campos cósmicos. Inventei essa terapia. Tá. Beleza? Ela funciona? Ela tem benefícios? Não sei. Eu tenho uma pergunta, um ponto de interrogação. Isso é benéfico? Não é benéfico. Isso é prejudicial? Não é prejudicial. Por que eu não sei? Porque eu não testei. Beleza? Então eu preciso testar. PB tá testadão. Já chegou aí. Tá bom. Calma aí. Não me deixe esquecer disso que você perguntou uma coisa super importante, tá? Beleza. Então tá. Não sei se funciona porque não testei ou não testei o suficiente. Quando eu falo em evidência de ausência, é o oposto, eu tô falando de uma frase que, na verdade, ela é evidência de ausência de efeito. Que é o quê? Eu testei e eu vi que não funciona. Ou que funciona tão pouco que não faz sentido você gastar tempo, energia e... Não, imagina um cara que pesa 180 quilos, ele faz um programa de 6 meses que ele perde 500 gramas. Não funciona. Não funciona. Na prática. Na prática não funciona. O cara continua com risco de infarto, de AVC, beleza? O tempo que precisa para ele ficar saudável é impraticável. Impraticável. Né? Isso, tá? exatamente. Então, beleza. Ó, ausência de evidência, evidência de ausência. Agora, a gente tem uma coisa que é a questão da plausibilidade. Por que você deu risada quando eu falei de café previne Covid? Eu tomei café todo dia e nunca tive Covid. Por que você deu risada? Porque assim, eu tenho certeza que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Perfeito. O que você está dizendo para mim não é plausível. Porque tudo que a gente sabe sobre o vírus do Covid, tudo que a gente sabe sobre café, tem nada a ver fisiologicamente por que uma coisa entra na outra. Perfeito? Isso é plausibilidade. Do mesmo jeito que eu poderia dizer para você assim, na verdade a terapia Jean Leonard, ela funciona porque quando você olha nos meus olhos, você emite um feixe de luz que bate até Saturno e volta e aí reorganiza teu cérebro. Nossa, cara, que criativo. Você fala, cara, tem nada a ver. Você tá vendo? E eu acho que ele venderia bastante curso se ele fizesse isso hoje em dia, cara. Agora, a gente conseguiu, como cultura ocidental, algumas coisas do tipo, toda mulher tem inveja de ter um pênis. Sigmund Freud. Tá no teatro. Já ouviu falar de Freud? Já ouviu falar de Freud? O nome Freud? Tá no teatro. Caralho, tu me chamou de ultimate imbecil Não, agora. não sei, cara. Não, é que é um bagulho nichado às vezes. Não é nichado, é Freud, porra. Tu falar algum outro, aí... Verdade. Então, e aí... Aaron Beck, você já ouviu falar? Não, aí não. Percebe? Então o que acontece? O cara conseguiu... É encantador, né? Ele atravessou não psicólogos, não médicos, ele tá no cinema, ele tá na literatura, ele tá no teatro, ele tá na música erudita... Com um postulado, toda mulher tem inveja do pênis. Todo menino tem inconscientemente o desejo sexual de transar com a própria mãe. Como que você prova isso? O caso clínico, porque tem uma... Entendeu? Aí você começa a ter essas especulações teóricas que a gente vai chamar o quê? De implausíveis. Cara, entendeu? O que tem a ver... Tipo, a criança é autista porque a mãe inconscientemente não quer deixar com que ela cresça e se desenvolva. Tal. E a hora que começar aí os hates falando, esse cara não é psicanalista e não sabe de nada de psicanálise, eu tive na graduação mais de 1000 horas de psicanálise e estudei com a lista dos maiores psicanalistas do Brasil. Fica tranquilo aí. Tá? Cara, respira aí. Ele já previne, ele já sabe. Porque 10 Dois anos... azuis, counter spell. 10 anos tomando... Pô, jogava Magic? Tomava muita voadora disso. Então... 10 anos tomando hate, o cara já sabe hierarquicamente e ele pode definir pra você em ordem alfabética ou cronológica o tipo de hate que ele vai tomar. Então, Essa foi boa. Essa é boa. Não vai. Então você percebe que eu tenho ausência de evidência, evidência de ausência e a questão da plausibilidade. E aí eu te falo o seguinte, o que os psicanalistas vão escrever hoje no chat? Eles vão escrever assim, esse cara é um mentiroso porque existem evidências sólidas da psicanálise, ela foi bastante pesquisada. É verdade, ela foi bastante pesquisada, tem artigo enorme publicado em revista de renome. Agora, o que muita gente que lê a pesquisa não sabe é o quê? Cara, isso aqui que ele fez, que foi ali perguntar para 5 caras,
ele não podia ter feito isso, tem um erro assim, assim, assim. Ou o cara que foi perguntar sobre política é de extrema direita, Ou é de- e aí, obviamente, ele pode trazer um resultado que, no caso, existem artigos publicados em boas revistas, e aí você vai ver os autores, tem conflito de interesse, porque os caras são da área e tal, né? E aí, nessa discussão científica, a pergunta é, vamos imaginar que eu tenho uma cacetada de pesquisa. 50 mil pacientes do mundo inteiro foram investigados com este método. Se mostrou eficaz. Isso faz com que a gente acredite, ainda assim, que toda mulher tem inveja de ter um pênis? Que todo menino tem o sonho, ou tem o desejo inconsciente de transar com a própria mãe? Ou será que tem maneiras mais temperadas? Qual é a palavra da navalha de Ockham? Esqueci. Simples. Mais simples de explicar isso? Será que o acolhimento, a escuta, a atenção, dá esperança para continuar? Não pode explicar melhor o efeito terapêutico do que a minha análise sobre a inveja do pênis? O que ele está falando é assim, mesmo que existam várias pesquisas com a psicanálise mostrando a eficácia da psicanálise, pesquisas com rigor metodológico e etc., o que a gente não tem até hoje, ainda assim, a psicanálise ser eficaz não justifica o pressuposto teórico dela. Você entendeu? Entendi. Aquilo que ela tá... O motivo pelo qual ela tá dizendo que Funciona, funciona não necessariamente é por ali. Pode ter funcionado por outra coisa. Pode ser porque os dois conversaram, ou porque, enfim. Eu poderia dizer pra você, depois de beber esses dois, que eu fiquei bêbado por causa disso aqui. Talvez você fale, cara, isso aqui não deixa bêbado. Me deixa bêbado isso aqui. A questão é que, em algumas situações, aqui é fácil, né? Eu vejo com a porcentagem de álcool, posso meter isso numa lâmina em laboratório e descobrir se tem porcentagem de álcool. A questão é que, muitas vezes, isso aqui não é testável. Como é que eu testo empiricamente se as meninas têm inveja de pênis? Você tá dizendo... E aí não dá pra testar, porque é inconsciente. Você tem e nem sabe. Aham. Entendeu? Tu tá dizendo, mais ou menos, que a psicanálise funciona sem querer? Não. O que ele está dizendo é assim, é que mesmo que funcionasse... O que não tem provas empíricas. O que não tem provas Tá bom. concretas, Rigorosas. mesmo que funcionasse, não teria como investigar o método que ela propõe que seja o porquê funciona. Significa que quando vocês propõem as práticas baseadas em evidência, a psicanálise está fora dessa jogada. Hoje sim, amanhã pode mudar. A ciência pode avançar. Então, quando às vezes as pessoas falam assim, você é um hater da psicanálise. Eu não tenho nada contra a psicanálise. Ah, total tem. Tu acabou de enumerar algumas razões, cara. Para de caô. Então, na verdade, eu não tenho nada contra a psicanálise. Eu tenho contra a aversão ao método científico e colocar as provas de maneira rigorosa. Se você colocar de forma rigorosa a prova, se mostrar eficaz, e você conseguir me provar que esse teu mecanismo da inveja do pênis é concreto, você me provar cientificamente, semana que vem pode me chamar aqui que eu vou passar 3 horas defendendo a psicanálise. Entendeu? Essa é a postura da ciência. É a autocorreção. Tipo, obrigado por ter me provado errado, vou mudar de ideia. Antes Parece disso, honesto. né? Gostei. Faz sentido até, né? E a ciência, ela caminha justamente em cima desse pressuposto. Você vai tentando falsear, você vai tentando ajustar, você vai evoluindo naquilo ali, você pega o que já foi construído e avança. E aí quando você fala, por exemplo, vocês falam em PBE, então dentro da PBE vocês têm abordagens que têm evidência, que tem estudos concretos, estudos robustos. Tem estudos concretos, estudos mostrando eficácia, eficiência, efetividade, depois até daria para falar desses termos. E não só tem estudos robustos mostrando a efetividade das intervenções, como tem estudos robustos mostrando por onde elas atuam. Tá. Então, quando você vai estudar, por exemplo, tratamentos que envolvam a pessoa ter uma remissão dos sintomas ou melhorar ali o transtorno de estresse pós-traumático. A gente sabe que o transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa teve uma associação de uma memória aversiva ali com um evento e depois você teve um acidente de carro, foi muito aversivo para você e hoje você não consegue entrar num carro. Cara, a gente sabe que a forma interventiva para tratar TEPT funciona em estudos bem feitos. TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, funciona em estudos bem feitos. E quando a gente vai avaliar via estudos de neuroimagem e os caramba, ou mesmo estudos de memória e os caramba,
por onde a terapia funciona, também a gente vê. Como é que tu me garante que esses estudos aí não são tão enviesados quanto os da... Porque a gente tem uma lista muito bem definida, e inclusive a gente tem guidelines para você fazer um bom estudo. O estudo ele tem que ser randomizado, ele tem que ter grupos, ele tem que ser cego, a intervenção tem que respeitar tal e tal parâmetro. Realmente respeita o método científico. Isso, exatamente. Mas aí que tá. Não duvido disso. Mas eu acho que para publicar... E assim, perdão, não significa que não existam limitações, tá? Ensaio clínico tem limitação e tem bastante limitação. E tem ensaio clínico de má qualidade publicado. Exatamente. Também. Então, é isso assim, que eu tô dizendo. Isso. Como é que tu me garante que esse não é um de má qualidade? Porque, ó, vamos lá, para sair numa revista respeitada... Mas e tem ensaio clínico de má qualidade publicado em boas revistas. Eu sei, então. Você me disse isso, foi você que me disse isso. Agora, falando sobre a psicanálise, que é enviesado e tal. Como é que vocês me garantem que o que tá lá do PBE, não sei o quê, não é enviesado ou não é, sei lá, viciado de alguma forma? Vou te falar como. Se o Wesley fosse psicanalista, você acha que ele deveria avaliar a qualidade dos estudos de psicanálise? Não. Não. Se eu sou, você chegou à conclusão que talvez eu odeie a psicanálise. Mas, Calma aí. Não sei. Não sei, porque assim, se ele ele avaliar se funciona ou não, putz, cara. Porque assim, eu espero que o especialista em algo analise uma parada que tem a ver com aquele Mas é que aí a gente tem especialistas em método científico. Deixa eu dar um passo anterior. Tá. Eu sou do partido político da cor amarela, beleza? Eu saio na rua e encontro 5 caras com a camiseta do partido da camisa amarela. Uhum. E eu perguntei pra ele se o atual presidente, que não é da camisa amarela, de outra camisa, é bom. Cara, eu sou da camisa amarela, eles também são. Eu tô querendo tirar alguma conclusão ali, certo? Tá, então existe um estudo científico sobre o PBE que foi analisado por uns caras que não são os pastores do PBE e viram que aquela parada ali funciona mesmo Então, e é imagina isso. assim, ó. Ele é psicanalista. Tá. Se ele avaliar, cara, nem é sacanagem. Não é que ele é um pilantra, um picareta. Cara, ele tem um viés. Eu não consigo tirar isso, cara. Então, e o estudo do PBE quem fez? Calma. Que... Deixa eu chegar aí. Tá. Você torce pra que time? Mengão, né? Mengão. Porra, beleza. Você tá assistindo Mengão e Vasco. Pergunta besta. Certo? Mengão e Vasco, certo? Hora que cai o jogador do Mengão na área, a tua reação automática é achar que é pênalti. Quando cai o jogador do Vasco na área, a tua reação imediata é achar que não é pênalti. Beleza? Antes da razão, antes da razão. de tudo. Tá. Talvez você vá, vamos ver no VAR, você vai dar o braço a torcer. Mas a tua reação é essa. Então, se ele é psicanalista e avalia o estudo, ele tem essa reação. Se eu sou um anti-psicanálise e avalio esse estudo, eu também tenho essa reação. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um fisioterapeuta que tá cagando pra essa discussão da psicologia, a psicanálise, foda-se, mas que é um metodólogo. Pra avaliar e o ele método, vai avaliar. Isso. Então, Tá bom. por isso que juiz Então, eu concordo uruguaio que contigo. aperta Tá Argentina e Brasil. Então, tá bom. Encerrou o assunto. Não. É porque assim, ele me perguntou se eu achava justo esse cara, ou se eu achava alguma coisa parecida com justo o cara avaliar e tal. Assim como não sou eu que devo analisar também, porque eu já tenho assim, ranço. Então, e aí eu imaginei uma outra parada. Eu tava imaginando o cara avaliar o mérito do que foi estudado. Mas você não tá falando Não, você tá não é falando mérito. Você tá falando do se método. for randomizado, por exemplo, Maravilha. se o cara olhar Então, lá e falar concordo assim, contigo. ó, se o cara olhar lá e falar assim, ó, peraí, no grupo da terapia cognitivo-comportamental, que tá ali na PBE e tal, a galera que foi estudar depressão, tem um grupo, né, o grupo depressão, um grupo recebe tratamento e um grupo não recebe. O grupo que recebe tratamento tá com os scores de depressão menor que o grupo que não recebe. O cara vai olhar e falar, pô, a chance da terapia funcionar é muito maior. Os caras estão menos deprimidos. Num grupo tem pessoas com 30 anos deprimido. No outro, o cara deprimiu há 6 meses. É uma corrida que alguém saiu 30 mais Alguém na frente. saiu na frente. Então, o cara da metodologia vai olhar isso e falar, não interessa se é de psicanálise ou de qualquer outra coisa. Vai falar, esse estudo não funciona pra gente tirar conclusão. Porque os grupos não foram randomizados. O ideal era estar misturado. Pra criar uma média e os dois grupos se parecerem muito. Sacou? E tem uma outra parada na ciência que transforma ela num método muito bonito de construção de conhecimento, que é o quê? Além do cara olhar, além do juiz que tá apitando não ser nem do Mengão nem do Vasco, ele ser talvez nem do Brasil ele e
cara lá da China, ele tá, foda-se os times. Ainda, o suposto pênalti ou o pênalti, que foi olhado no VAR por um cara que é imparcial, essa imagem do VAR é jogada, é deixada pública. E todos os outros juízes e torcedores e tal vão olhar e tirar a própria conclusão. E é isso que acontece na ciência. Além de ter o juiz imparcial, ainda assim o paper é publicado e o Jean vai ler e vai vir aqui no podcast e vai falar, cara, isso aqui do ponto de vista metodológico não tem sentido. Então tem mais esse filtro ainda que é o escrutínio público. Mas como é que uma revista, uma publicação respeitada publica um bagulho que falha? Porque é feito por humanos, cara. A seleção ainda é feita por humanos. Por exemplo, a revista The Lancet, talvez você vai ouvir várias vezes quando vir gente da saúde aqui, é uma das melhores revistas do planeta na área da saúde. Talvez sei lá, segunda melhor na área da saúde, perde só pro The New England. E em 1988 publicou um artigo de um cara chamado Andrew Wakefield falando que vacina causava autismo. E a gente colhe os danos disso Até hoje, cara. Saiu no The Lancet. E os caras falam, porra, o The Lancet. Hoje, se tu entra lá ver o artigo tá lá ainda. Só que em todas as páginas tem retratado em vermelho. Bem grandão. Só que, cara, isso gerou uma disseminação gigantesca de movimento anti-vax que tá gerando volta de doenças quase erradicadas, cara. Mais um motivo pra gente não dar esse tipo de vacilo.